Ao vivo no YouTube. Vamos lá. Preparado, Marco? Preparado. Vamos lá, já tem gente entrando. Você já abriu Legal. o Instagram? William já está aí. Vamos chamar o Marco. Olha só, Só um minuto. 2 Só um minuto. segundos aqui de live e a gente já tem 7 pessoas. Estão pedindo pela viola, Marco. O Marco já está entrando para a gente ir. Pessoal, quem não consegue acompanhar aqui pelo Instagram, também estamos ao vivo no YouTube, tá? Se alguém não conseguir acompanhar por aqui, Juliana já tá também, que legal. Olha só, da Argentina, que bacana, que massa. Que massa mesmo. Perdão. Poxa, que legal, e com certeza vamos trazer aí umas coisas boas, né? O Marco entrou, já vou chamar ele aqui. O Alex já está online também. Em alguns segundinhos o Marco já está entrando. E aí, Marco? Opa, eu passei aqui pro... Tudo bem? Tudo. Já temos uma galera aí assistindo a gente. Tá me ouvindo bem? O sinal tá bom? Tô ouvindo bem. Todo mundo tá ouvindo a gente bem também? Tá me ouvindo bem aí? Como é que tá? Tá me ouvindo bem, Marco? Sim, tô te ouvindo bem. Legal. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, nessa live de hoje a gente vai falar um pouco sobre instrumentação acústica, né? Principalmente sobre instrumentação utilizada em medições de ruído, que é um assunto um pouco mais cabeludo do que instrumentação para medições de tempo de reverberação e outros parâmetros acústicos, né? Olha só, o Sérgio já está aqui também. E vamos lá, vamos começar. E parece que a gente teve uma quedinha aqui no YouTube, mas tudo certo. Marco, quer fazer uma introduçãozinha sobre o tema? Parece que a minha internet tá um pouco ruim, mas vou tentar falar aqui. A ideia que a gente teve, né, Lucas, foi da gente promover durante essa semana, começar um canal de debate, né, na internet, convidando os colegas, um canal de debate, né, na internet, convidando os colegas que apreciam, né, que tem uma sinergia com a área de acústica, né, independente do ramo, né, da arquitetura, da interiores, pessoal de meio ambiente, de segurança do trabalho, para a gente falar Isso. de forma geral e poder contribuir com a nossa experiência e criar um canal de comunicação, né? Eu lembro de 1997, quando eu comecei, já entrega a minha data avançada de nascimento, né? Que a gente não tinha tanta disponibilidade de literatura, a internet estava começando, então existiam alguns portais, tipo o portal UOL, portal AOL, enfim, a gente não tinha a internet na cara que ela é hoje, a gente não tinha tanto conteúdo rico, né, de qualidade que a gente tem hoje. A gente não tinha a Amazon para poder entregar livro para a gente tinha que comprar livro pessoalmente numa livraria. Então, assim, era uma época muito difícil. Um instrumento, hoje, um desse aqui eu comprei com o troco de outro instrumento que eu comprei, que é necessário, a gente vai falar dele mais para frente, mas eu já vou mostrar aqui.
que é um anemômetro. A gente precisa dele, eu vou explicar mais para frente. Então esse aqui literalmente eu comprei com o troco. Uhum. A gente tem um instrumento mais avançado, que esse aqui seria um dos estados da arte em termos de instrumentação. A gente tem instrumentação para outra finalidade, né? A dosimetria de ruído, o ruído ocupacional. Mas o que eu queria falar? Naquela época era muito difícil. Hoje eu tenho aqui alguns instrumentos de bastante qualidade em cima da minha mesa. Antes eu conseguia ver isso em cima da mesa de uma grande empresa, de um grande laboratório da universidade. Então eu queria puxar essa conversa para a gente poder compartilhar essa aprendizagem, né? Uhum. Isso é muito legal porque se hoje muita gente acha que é um pouquinho difícil comprar um sonômetro, na sua época era praticamente impossível, né? Como você falou, só se via sonômetros assim em bancadas de grandes empresas ou de universidades, e olhe lá, né? Isso. Eu lembro que o meu primeiro sonômetro que eu trabalhei foi o 2260 na escola de arquitetura da UFMG. Se eu não estou enganado, foi alguma coisa em torno de 40 mil dólares. Na época o dólar era 1 para 1, mas era em dólar, 40 mil dólares. Hoje, com 10 mil dólares, com 5 mil dólares, você já consegue comprar um instrumento de muita qualidade. Sim, sim. O XL2, por exemplo, é menos de 4 mil dólares nos Estados Unidos. Olha só. Então, assim, ficou acessível. O que eu falo, Lucas? Um recém-formado, se ele tiver interesse, ele consegue começar na área. Sim. Ainda mais Então, com lembrando, as. Eu ia falar que ainda mais com as várias possibilidades que hoje a gente tem de financiamento, né? Tá muito fácil, juros muito baixos para a gente financiar qualquer coisa. Então, não só é fácil comprar um carro, como também é fácil comprar um equipamento, se assim for preciso, né? não, e é o que eu ia comentar aqui. As pessoas têm muita vontade, às vezes têm muita competência e habilidade e fica com receio. Mas ele não tem esse receio de comprar um carro. Pois Um é. carro hoje de entrada, você vai gastar aí 40 mil reais, um carrinho razoável de entrada, do tipo um Palio não, né? Palio saiu. Do tipo um K, um Onix, enfim. Você vai estar nessa faixa dos 40 mil, 50 mil. A pessoa não tem nenhum receio de financiar um carro aí em 60 meses. É uma coisa muito boa. É uma coisa Uhum. muito agradável. Só que ela cumpre só um fator de satisfação, né? É um benefício muito grande em termos de satisfação. Cumpre um fator logístico, que te transporta de um lado para o outro. E Fator sobe, com o tempo social vai também, perder né? valor. Isso. Agora, quando você fala de um instrumento de trabalho, um sonômetro você vai pagar um pouco mais barato do que um carro zero. Existe a possibilidade de você financiar quase na mesma proporção de um carro zero, com a diferença de que com um ano de trabalho você já consegue pagar o instrumento e comprar o carro zero. Sim. Ó, É de fato um investimento, né? É muito bom falar para o pessoal que apesar de ser um investimento razoavelmente alto para um recém-formado, por exemplo, mas é um investimento, é uma coisa que retorna, não é um carro que vai ficar parado, vai ficar desvalorizando, é uma coisa que realmente tem um retorno e que só depende de você para a velocidade desse retorno, né? sim. Eu formei em engenharia mecânica, igual eu já comentei nas lives da semana passada. E quando a gente pensa assim, na raiz da engenharia mecânica, uma grande indústria, manutenção, projeto, uma grande é, construtora, cálculos estruturais, cálculos de ar-condicionado, cálculos de caldeiras, enfim. A gente pensa, se eu não tiver aquela posição da construtora, da fábrica, eu não consigo atuar. Por exemplo, eu, como engenheiro, não consigo pegar os meus recursos de uma pessoa normal e começar a produzir caldeira para hospital. Isso me demanda um processo de fabril muito caro, me demanda um investimento em matéria-prima muito elevado. Eu não consigo, simplesmente eu não consigo, de forma autônoma, exercer atividade nesse nível. Assim como um engenheiro civil também não consegue construir um prédio de forma autônoma, assim,
uma pessoa comum, a não ser quem já tenha bastante dinheiro, bastante crédito no mercado, dificilmente vai levantar um prédio de 20 andares para ele Sim, poder fazer os cálculos que ele aprendeu de grandes edificações. Mas enfim, e nessa área de ruído, a instrumentação está ao alcance de todo mundo. perfeito. É realmente uma coisa onde a gente pode iniciar uma empresa, uma microempresa que seja. A gente já pode fazer os primeiros trabalhos com uma instrumentação que é razoavelmente acessível, né? Sim. Eu gosto desse aqui, ó, do troco de pão. Sabe como é que chama esse aqui? Sonômetro. Tem gente que acha que chama É, decibelímetro. Não. O nome dele exatamente. é sonômetro. Ah, Marco, mas Muita gente, sonômetro não inclusive, é né? os bons não. Sonômetro é qualquer coisa que meça o som em decibel. É o sonômetro, medidor sonoro. Aqui está até escrito decibelímetro, porque é uma linguagem comum, popular, né, que caiu, né, no vocabulário do povo. Sim, sim. O pessoal do áudio conhece muito por decibelímetro também, né? Então é importante até a gente falar que o nome correto do equipamento, o nome técnico é sonômetro, para ninguém cair na besteira de continuar usando decibelímetro. É que eu consigo mostrar para os dois. É, quando olho isso aqui, as pessoas vêm com um descrédito, vêm com um preconceito muito grande. Marco, isso não Uhum. presta. E não é bem assim. Com isso aqui eu consigo fazer muito trabalho de engenharia. Você acredita nisso? Com certeza. E eu te explico. Se eu tenho aqui uma demanda de ruído de um vizinho, de uma pessoa aqui na cidade, e ela vai me pedir um laudo de ruído, eu posso fazer uma inspeção inicial com isso aqui. Se eu chego lá, tá dando 40, 30 dB, eu vou explicar para a pessoa, meu amigo, incomoda, é chato, gera transtorno, mas está dentro da lei. Você me comprar um laudo com esse instrumento de precisão classe 1, você vai me pagar aí R$ 2.500, R$ 3.000 para falar, porque esse aqui já falou que não tem problema. Uhum. Na outra ponta. Eu chego com essa coisinha amarelinha aqui e verifico lá numa área residencial. 70 dB nesse bichinho aqui, porque tem lá um barzinho e o povo está tocando música. Eu não tenho dúvidas que faz barulho. Eu posso com certeza comprar um laudo, que esse laudo vai me ajudar. Isso pensando eu como pessoa física, e R$ 2.500 para um laudo é um valor significativo. Custa mais que Uhum. esse bichinho aqui. Então não faz sentido eu pagar por um laudo, eu sabendo que já estou dentro da lei. E não faz sentido eu deixar de comprar um laudo, eu sabendo que está fora da lei. Então isso aqui tem uma aplicação. Vou te dar outra aplicação, Lucas. Eu tenho uma grande empresa de uma grande dimensão, um grande perímetro. Eu vou comprar um laudo, o orçamento desse laudo vai ser pelo esforço de trabalho em campo, que vai estar relacionado pelo número de pontos que eu vou medir. Eu posso ir Uhum. com um aparelhinho desse aqui, fazendo uma avaliação qualitativa e verificando que a região A precisa, a região B não precisa, a região C não precisa. Enfim, eu consegui reduzir o número de pontos a ser medido. E quando eu for comprar um laudo, eu vou comprar um laudo de 20 pontos, em vez de comprar um laudo de 112 pontos. Eu já vi isso. Eu já vi um Uhum. orçamento que a empresa pediu, num perímetro de quilômetros, medição de 5 em 5 metros. O orçamento fica estratosférico, sem a necessidade. Sim. Então, esses instrumentos assim de entrada, esses instrumentos mais simples, ele tem uma aplicação muito boa. Ele tem uma aplicação muito importante. Sim, com certeza. Uma coisa que eu falo bastante, Marco, acho que é bom até falar aqui, os meus alunos do curso de acústica para igrejas, eu falo não só da aplicação do sonômetro em si, mas também ensino eles a fazer medições de outras formas, porque eu acredito que nem todo mundo tem a disponibilidade e o dinheiro para comprar um sonômetro.
E não se tratando de um caso de uma turma de acústica para igrejas, nem todo mundo que está nessa turma tem interesse em ter um sonômetro profissional. Então, eu acho importante falar sobre vários métodos de medição diferentes, né? Inclusive, ensina a fazer uma medição utilizando um microfone de medição. O que eu sempre falo é que a medição, seja ela feita com um microfone de medição classe 1, que é esse carinha aqui, seja ela feita por um sonômetro profissional, que é esse cara aqui que a gente já mostrou também, ou seja feita por um celular, ou até por um sonômetro de baixo custo, como é esse que tu acabou de falar, é sempre interessante saber que esses instrumentos eles precisam ser calibrados, né? Então, e essa calibração, todo instrumento ele deve ser calibrado de forma constante, e essa calibração ela tem até que ser mais frequente em instrumentos de baixo custo, porque eles perdem, na verdade, a sensibilidade varia com muita facilidade, né? Aí Então, você me deu a deixa para falar desse instrumento aqui, ó. Esse aqui é um termoigrômetro. Poderia ser um termômetro, poderia ser um termopar, poderia ser um instrumento de medição de temperatura. Porque a sensibilidade do instrumento ele pode sofrer variação com a temperatura. Então, se com você estiver num certeza. ambiente que tem um gradiente de temperatura muito grande, você vai precisar fazer ajustes durante o tempo. Eu vou dar um exemplo, porém, em Tubarão Sul de Santa Catarina, perto de Criciúma, e lá eu trabalhei na ferrovia. Inclusive, eu estou indo lá, no final do mês, fazer uma avaliação de ruído conforme a norma agora de ruído de sistema de transporte, no caso não ferroviário. Mas se acordar cedo no inverno, uma temperatura às vezes aí de 4 ou 6 graus de manhãzinha, e quando era meio-dia, 1, 2 da tarde, você já estava beirando aí quase uns 20 graus. Então você pega um delta T muito grande, e aí quando a gente fala de um instrumento de uma qualidade menor, a variação da sensibilidade dele pode ser muito grande. Perfeito. Marco, eu posso investir num equipamento mais barato? Perfeitamente pode, e se estiver dentro da sua realidade, deve. Mas tem que saber que ele vai te dar mais trabalho em campo. Então, esse Perfeito. lance que você colocou da calibração, do ajuste em campo, um equipamento de classe 2, de construção mais simples, você precisa de aferir mais essa calibração por causa da variação da sensibilidade que o microfone vai ter. Com certeza. E as funcionalidades, né, Lucas? Porque cada instrumento, quanto mais você investe, mais funcionalidades. Eu lembro do micro-ondas. Micro-ondas lá atrás, quando lançou, tinha lá uns 3, 4 botão. Hoje você aperta um botão lá que ele já reconhece o volume de comida que tem lá dentro e já aplica a energia necessária para cozinhar aquela comida. Você não precisa programar a temperatura, potência, nada. Olha a inteligência que o instrumento tem. E o Pois é. acústico está desse mesmo nível. Coisas que facilitam o nosso trabalho, né? Você pega um instrumento mais simples, você vai ter que com uma prancheta, 10 folhas de cálculo, para poder fazer todas as anotações em campo. Você pega um instrumento mais avançado, ele já grava o áudio, ele já registra o som no tempo, então você já tem mais riqueza de informações que você consegue auditar e correlacionar na hora de um laudo, né? Sabe uma coisa legal que eu tinha visto? Eu vi até um comentário aqui do Marcos Costa sobre aplicativos de medição. Há um tempo atrás eu tava lendo uns artigos, né, sobre aplicativos de medição e eu vi que alguns autores eles fizeram os estudos comparativos utilizando aplicativos de medição no celular. Eles usaram especificamente o iPhone e verificando isso com as medições feitas em um sonômetro da Brüel, da BK. E aí, eu achei muito interessante a conclusão que eles tiveram com esse estudo, que eles falaram que, enquanto as medições foram feitas com o microfone interno do iPhone, eles tiveram uma variação muito grande de medições, né? Então, a medição ela ficava flutuando muito em torno de um ponto médio.
que tinha um desvio padrão muito grande. E o que foi que eles fizeram? Bom, a gente sabe que as medições com o microfone do iPhone, elas não estão muito boas. Então o que é que vamos fazer? Vamos botar um microfone externo. Quando eles adicionaram o microfone externo na cadeia de medição, as medições do iPhone melhoraram, sim, absurdamente. Ficaram muito melhores. Mas aí eles fizeram a comparação com o sonômetro, eles mostraram que ficou muito melhor, e aí eles fizeram a ressalva de dizer que as medições elas só são válidas de fato enquanto o sistema estiver calibrado. Porque daí a gente entra nesse problema, que o microfone, por ele ter uma construção mais barata, uma construção mais frágil, enfim, os gradientes de temperatura, enfim, umidade também interferem na sensibilidade do microfone e fazem com que ele perca essa sensibilidade da medição, né? Então eles mostraram que você consegue fazer uma medição confiável com equipamento de baixo custo, com um setup que é um microfone externo e um aplicativo para iPhone, mas eles falaram que somente enquanto esse sistema estiver calibrado. Muito Sim. legal isso, né? A grande questão da calibração é que a gente vai poder eu fazer uma avaliação, você fazer a avaliação e a gente poder comparar as nossas avaliações. Porque uma grandeza ela vai estar referenciada na mesma referência, né, para as duas medições, para várias medições. Então isso traz uma comparação entre laboratórios, uma comparação entre medições. Perfeito. Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, ela trouxe um aspecto muito interessante quando a gente fala de instrumentação. Marco, para eu falar, eu que sou psicóloga, nem sou da área, que um som está alto, eu não preciso nem de aparelho, nem de instrumento, baixa as orelhas. Eu vou saber que eu estou num ambiente e aquele ambiente tem um nível de ruído acima do que é esperado. Por exemplo, você está do lado de uma festa e a turma está com um som muito alto. Não precisa medir para saber que está alto. Só que, para fins legais, só medindo para poder confirmar, né? A gente precisa Para ter uma você referência, né? gerar um laudo que tenha uma validade jurídica. Porque eu posso simplesmente chegar lá para o síndico ou a síndico. Estão fazendo festa e está incomodando. O síndico, dentro da regra, vai chamar para uma reunião, enfim. Agora eu posso acionar a justiça e, na justiça, buscar o meu direito com uma ordem judicial. E aí tem um patamar mais avançado e preciso de um laudo realmente, né? Você quer uma coisa legal? Você tem bastante contato na igreja, por questões que é o seu público de maior contato, né? Você tem bastante projeto, bastante atividades de acústica e de sonorização dentro da igreja. A igreja, na concepção do evento dela, não precisa de laudar. Ela não precisa chegar com um instrumento classe 1 dessa grandeza que dá para comprar um carro de grande valor, simplesmente para poder ajustar o nível sonoro na mesa. Ela pode chegar com um desse aqui, ó. Perfeito. Então, com um desse aqui, o operador de mesa da igreja, ele consegue organizar a distribuição da energia sonora dentro da igreja de forma que ele tenha conforto na igreja, que ele traga a qualidade sonora que as pessoas lá dentro admiram, e da mesma forma consegue avaliar na área externa que ela não vai ter problemas. Não é um laudo, é uma avaliação. Perfeito. Não só podem, como é extremamente recomendado fazer esse tipo de coisa, né? Até para evitar reclamação dos vizinhos, enfim. E porque as pessoas não têm má vontade. As pessoas não geram poluição sonora porque elas são más. Porque, eventualmente elas não sabem que se diminuir um pouquinho ela já está dentro. Sim. Às vezes também não tem esse contato, por não ter um instrumento de medição, elas não têm referência sobre como essa poluição sonora está afetando outras pessoas. E aí elas, como o próprio ambiente ele não tem isolamento adequado, ele não tem condicionamento adequado, elas acabam infringindo regras, mas realmente não é por mal. É simplesmente por não ter um instrumento de medição, é simplesmente por não saber
qual é o desempenho do sistema que eles utilizam, né, do sistema construtivo, no caso. Então as pessoas acabam infringindo não por quererem, mas por descuido até, né? Sim. Eu lembro de uma palestra, de uma frase do Silvio Santos, acho que foi dele mesmo, falando que ninguém acorda cedo e sai de casa pensando, hoje eu vou fazer um dia péssimo e vou atrapalhar muita gente. Pelo contrário, as pessoas saem de casa com uma vontade muito grande de ter um dia muito bom. Então as pessoas, na maior parte das vezes, elas cometem algum exagero sonoro sem a vontade de fazê-lo ou sem conhecer que poderiam não fazer. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com a galera de som automotivo, exceto eles que têm a intenção de, de incomodar. Não, brincadeira, brincadeira. Mas eu vou te falar, o ano era 1994. Agora eu Uhum. fui lá atrás, estava começando na faculdade. Eu fui visitar meus primos no interior, eu não tinha tanto conhecimento, e eu fui conhecer o som automotivo. Eu ganhei admiração e vontade de trabalhar com acústica depois que eu conheci som automotivo e DJ. A minha admiração pela acústica foi querer fazer barulho, querer projetar o sistema de som mais alto possível, enfim. Eu Foi o acredito. meu grande, a minha grande motivação para começar na acústica. Cara, muita gente não sabe, mas a coisa de 15 anos atrás, não, menos ainda, coisa de 5 a 10 anos atrás, o som automotivo era muito forte, ele impulsionava uma indústria gigantesca. Inclusive, muita gente que participou da indústria do som automotivo e que se formou nela, muita gente está trabalhando como consultor de acústica, muita gente hoje apresenta seminários na AES, muita gente decidiu entrar para acústica e hoje faz parte da Sobrac, fez mestrado, fez doutorado. Cara, a indústria do som automotivo impulsionou muita coisa mesmo. E as pessoas acabam assim, ganhando muita admiração com a acústica, principalmente por questões pessoais, um gosto pela música, o gosto por uma sala de, de áudio, uma sala de não sei como é que chama, um home theater da vida, um home cinema. A criançada, né, que hoje tem o garage band e faz a zoeira em casa, então o pai faz o isolamento para o filho conseguir fazer a zoada dele sem incomodar o resto da casa. Então, assim, isso veio pro dia a dia da gente. Uhum. Muito, muito. Olha só, a galera tá Falando de instrumentação, pedindo eu tenho aqui também, ó, esse é o calibrador. o famoso calibrador. Então, o microfone, esse aqui é o microfone. E no Então, aparelho, eu coloco aqui no calibrador e ele vai gerar um sinal que vai dar uma referência pro instrumento. o teu é um pouquinho menor do que o meu, né? Olha o tamanho do. E tem outro aqui, ó, esse que eu adquiri semana passada. Esse aqui é um acelerômetro. Então, assim, um instrumento de investimento maior, você consegue ter mais funcionalidades. E o meu eu consigo também medir a aceleração. Aí o povo me pergunta, aonde que eu tenho a aplicação disso aqui? Por exemplo, num sistema de som, é muito comum você ter problema com as caixas de subwoofer que excitam a laje e vão excitar as unidades abaixo. Então você pode medir a vibração e propor um sisteminha de isolamento ali com coxinhas de borracha, um tapetinho de borracha, ou um próprio sisteminha de mola mesmo. Uhum. Inclusive, a AVD, o Carlos está por aí na live, eu acho. Ele, há um Sim. tempo atrás, ele estava até me falando que ele projetou um sistema de amortecimento para subwoofer. Um Sim, sisteminha bem o legal. Carlos ele tem bastante competência nessa área, né? Ele vem há anos trabalhando Uhum. e ele tem soluções fantásticas, né, para isolamento de máquinas, isolamento de estruturas, né? E a caixa de som é uma, né? Sim, perfeito. Eu vou fazer uma brincadeira, deixa eu só pegar aqui. Estou subindo, mas estou Uhum. voltando.
Olha só que Quando a gente legal. fala de isolamento, deixa eu desmontar o brinquedo aqui. Uhum. Tem um pessoal aí querendo que a gente faça uma live sobre som automotivo depois. Opa, vamos fazer. Isso aqui, ó. Olha ela isolada de um ambiente. Travou? Está escrito aqui sonômetro. Uma avaliação prévia desse sentido. Vou fazer um laudo. Um laudo tem que fazer com um instrumento mais avançado. Perfeito. Inclusive, Vou o... fazer um projeto de engenharia mais detalhado. Eu preciso fazer com esse instrumento. Uhum. Vou Olha fazer só. um laudo de engenharia, um projeto de engenharia mais robusto. Do tipo, vou botar parede e tijolo. Eu posso fazer com um desse aqui. Se eu vou botar uma parede muito grossa e o som é pequeno. Você ia falar aí? O Israel, ele fez um comentário sobre isso. Não sei se tu consegue ver a pergunta dele aí. Eu tô... Meu Instagram tá Deixa super eu ver. demorado. Aqui. Termos práticos, como o laboratório pode certificar a conformidade com a IEC 61672 e suas partes. É isso que você queria Isso. falar? Mas deixa eu responder essa do Israel. Israel, assim, ó. Tem uma coisa que eu gosto de pensar, é que eu lembro quando eu fiz entrevista para a SKF e entrei na SKF. A SKF é uma das maiores produtoras de rolamento do mundo. Modéstia à parte, segundo eles, o melhor rolamento do mundo. 20% mais caro que os demais. Quando eu fiz a entrevista, a SKF tinha ganho, acho que pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, aquele ranking das 10 melhores empresas para se trabalhar. Não sei se você lembra disso, não sei se existe ainda. Ah, sim, sim, existe. E aí o presidente chegou, pessoal, você sabe por que vocês estão aqui? Aí o pessoal, não, para a gente contribuir, não, porque a gente vai fazer o melhor, não, por isso e por aquilo. Ele falou, não, nada disso. Vocês estão aqui porque vocês são os melhores e por isso devem estar na melhor empresa. Então, qual que é a analogia que eu faço para o profissional? O profissional que se julga o melhor profissional, o bom profissional, ele vai querer ter a melhor ferramenta. Então, aquela pessoa que fica tentando justificar a aplicação de uma ferramenta barata, uma ferramenta que não atende, ah, mas vamos forçar para atender. Tudo bem. Vamos forçar para você ser bom também? Não. Né? Então, Uhum. o que eu entendo? Eu vou usar esse aparelhinho aqui. Enquanto eu não tenho dinheiro para comprar um outro melhor, eu vou. Assim que eu tiver, eu já pulo. Eu não vou tentar me limitar, não. Eu vou fazer até aqui porque é onde meu dinheiro dá. Não, eu vou fazer até aqui em cima. Meu dinheiro dá aqui. Na medida que eu conseguir, eu já pulo. Eu não posso me limitar profissionalmente porque eu vou usar uma instrumentação limitada. Uhum. Quiçá uma instrumentação que não atende. Resumo da ópera. A instrumentação para ela atender a norma, ela está escrita aqui atrás. Ó. Ela tem que atender a IEC 61672, na parte 1, e ela tem que ser validada em um laboratório que ela atende os critérios da 61671. O laboratório vai te dar um laudo que é uma comprovação da parte 2, que é comprovar que o instrumento atende. Uhum. Uma coisa é eu pegar isso daqui, e aqui atrás está escrito que precisão, mais ou menos 1 dB. Você acredita nisso? Está escrito. Será? Está escrito que a precisão aqui é mais ou menos 1 dB. E quem escreveu foi o fabricante. Se for para o laboratório, será que vai ser isso mesmo? Então, isso que vai para um laboratório, e eu já te falo a resposta. Um amigo meu da. E quem escreveu foi o fabricante. Se for para o laboratório, será que vai ser isso mesmo? Então, isso que vai para um laboratório, e eu já te falo a resposta. Um amigo meu da. Acho que foi da Faster, agora não lembro. Diz que um sonômetro desse nível aqui, ele encontra 20 dB de diferença com a referência. Eu acredito. Então você pensa, você está medindo
uma grandeza sonora com 20 decibéis de diferença para o valor real. Seria como se eu fosse comprar um sapato e eu falasse com o vendedor que o meu pé é 41 e ele me entrega um sapato que está escrito 41, mas na forma 38. É a incerteza de mais ou menos 2 números aqui. É muita coisa, né? Então tem esse debate, mas o que acontece? Os maiores laboratórios do mundo estão certificando. O Inmetro ainda não atende, porque o Inmetro não está preparado para validar, e eu acredito que dificilmente vai se qualificar na totalidade. Até porque a instrumentação nacional, ela não é nacional, né? Não sei se você sabe, mas boa parte vem da China. É tecnologia importada, né? Que o pessoal nacionaliza colocando a marca própria. Uhum. Mas, enfim, uma instrumentação que realmente atende, mesmo que o Inmetro ainda não reconheça, o fabricante vai lá e valida. Agora, o fabricante que está se abstendo de validar, a gente tem que ficar com medo. Não que o equipamento seja ruim, mas ele não provou que é bom. E aí, quando a gente fala da norma, ela precisa sim ser validada pelo Inmetro. E aí, o que acontece, Lucas? Tem esse debate, algumas prefeituras, entendendo que existe essa discussão no Inmetro, estão segurando a exigência. Mas assim que o Inmetro falar, o que o Inmetro vai falar? Pessoal, tem que validar. E eu não sei validar, procure um laboratório internacional. Sim. O pessoal vai perder aquele instrumento que não foi validado. É uma coisa... Não. Israel, uma coisa muito importante que tu precisa ficar muito ligado é com relação ao certificado de aprovação de modelo. Esse certificado, simplesmente, pelo que a gente já falou, é um certificado que atesta que o equipamento ele foi testado e ele está conforme as exigências da IEC 61672, parte 1. Então, basicamente, para você conseguir utilizar em medições NBR 10151 o equipamento, ele tem que ter esse certificado de aprovação de modelo. E hoje, em termos de fabricante nacional, tem algum que consegue, que tem essa certificação? Marco, tu tem conhecimento? Eu desconheço. Eu tive uma sorte, Lucas, deixa eu te contar a minha história, a gente já contou essa fase na semana passada. Eu comecei na acústica em 97. O meu sonho naquela época era ter um instrumento, porque se eu tivesse eu ia ficar rico. Só que ele era inacessível, ele era realmente inacessível. Um desse aqui eu pagaria hoje talvez o equivalente a uns 5 mil reais. Então era inacessível mesmo. E quando eu tive a oportunidade de comprar, eu tive a oportunidade de comprar um de entrada, eu tive a oportunidade de comprar um intermediário, eu tive a oportunidade de comprar o mais avançado. Esse aqui é um dos mais avançados do mercado. Esse aqui é um dos mais simples do mercado. Então eu tive a oportunidade de comprar um dos mais avançados, eu me compliquei financeiramente muito para poder alcançar isso, mas hoje eu falo que ele já se pagou pelo menos umas 10 vezes, pelo menos. Eu falo que hoje eu consigo alcançar um patamar, um nível de trabalho que um instrumento mediano não consegue. Por exemplo, com esse daqui eu consigo fazer medição de vibração em nível de verificação de qualidade de fabricação de um produto. Então eu consigo, por exemplo, uma carcaça de um compressor de geladeira, fazer a medição da vibração naquele compressor e verificar se ele atende ou não os critérios de fabricação. Eu consigo avaliar a vibração de uma estrutura e verificar se essa vibração ela vai gerar um impacto em um sistema sensível, por exemplo, um reator nuclear. Então eu consigo alcançar assim, um patamar de atendimento muito avançado. Mas isso por quê? Porque eu tenho uma instrumentação mais avançada do que eu, inclusive. Então eu tenho campo para poder crescer. Eu não estou limitado pela ferramenta. Perfeito. Não é uma realidade, é uma instrumentação muito cara. O que eu recomendo? Compre
aquilo que o seu orçamento permite. E procure crescer para você subir de nível. Uhum. Eu É gosto muito da uma. analogia do esporte de luta. O camarada, quando ele entra, por exemplo, num judô, ele é faixa branca. Ele tem um kimono mais simples, ele está acostumado a apanhar, né, dos colegas. A faixa dele é mais fininha, não sei quem é de luta vai saber. E com a graduação, ele vai ganhando habilidade, ele sobe de faixa, ele passa a ser um faixa marrom, ele chega na faixa preta. E o faixa preta, ele tem voz, né? Ele fala, ele ensina, ele tem uma faixa mais duradoura, ele tem história para contar. Uhum. E numa instrumentação, uma instrumentação mais avançada, o cara consegue fazer um laudo com mais detalhes. O seu faz reverberação? Faz. Isso é até um detalhe importante. É importante comprar um equipamento. Acho que caiu a conexão. Ih, caiu mesmo. Voltou? Oi, Caio, tô te ouvindo de novo. Opa, voltou. Esse daqui ele faz reverberação, ele já vem por padrão, com tempo de reverberação em banda de oitava. E ele é expansível para fazer a medição do tempo de reverberação também em terços de oitava, né? E essa é uma dica importante aí para o Israel que está procurando um instrumento. Compre um instrumento que vai acompanhar o teu trabalho daqui para frente. Porque se tu compra um instrumento que hoje não faz medição de tempo de reverberação e nem tem como ele fazer medição de tempo de reverberação um dia, no dia que você quiser atender outras medições e você tiver com esse equipamento que não faz tempo de reverberação e nem tem como fazer, você vai ter que comprar outro instrumento daqui para frente. E como não tem mercado hoje para esse tipo de instrumento, falando em termos de equipamentos usados, né? É importante ter um equipamento que vai de fato te acompanhar, né? Então, pelo menos o equipamento, ele tem que te acompanhar de alguma forma, né? Olha só, o Israel falou alguma coisa. Certificado de aprovação do modelo é a forma eficaz de garantir o atendimento pleno. Tem um equipamento que atendia a edição anterior da norma e agora não estaria pela certificação. Entendi agora. Israel, a dica que eu te dou é continua nessa sua jornada, né, de laudos e avaliações de ruído, podendo adquirir um. E tem alguns fabricantes que estão com umas condições muito espetaculares, muito facilitadas para aquisição. Eu não represento nenhum instrumento, eu tenho os que eu gosto, né? Os que eu pude comprar, Uhum. mas o que eu tenho percebido, e quando alguém me pede uma indicação, que os fabricantes têm proporcionado isso uma condição muito facilitada. Tem gente que está vendendo o sonômetro igual a casa, se compra em 360 vezes. Eu vou falar por mim. Não que eu esteja fazendo essa live para isso, mas eu vou falar por mim. A Concepção Acústica é distribuidora do XL2 e a gente consegue fazer nessa condição de 48 vezes. Por incrível que pareça, você fazendo um serviço por mês, fazendo um trabalho de laudo da 10151 por mês, você consegue pagar o equipamento e ter lucro nesse parcelamento. Então, tipo, não tem desculpa para não querer, com um laudo por mês, a pessoa consegue pagar a parcela e ainda ter lucro. Então, realmente não tem desculpa, né? Não tem por que não continuar trabalhando e não tem por que não adquirir um equipamento melhor. E você sabe o que é o legal, Lucas? Está em voga hoje a questão da 10151. Como ela ficou mais exigente, isso chamou a atenção do mercado. Eu faço. Mas você tem instrumento? Porque agora mudou? Então isso gerou assim, uma visibilidade muito grande para a norma, tanto para os órgãos fiscalizadores, os órgãos licenciadores, as empresas de consultoria e os clientes. Então isso gerou assim, uma necessidade muito grande. Então ele é um mercado que, na minha opinião, ele é infinito, eu já expliquei o porquê. Só que além desse mercado, a gente tem o 10152, que é a avaliação do ruído interno. A arquiteto precisa muito desse laudo.
para ele poder projetar as adequações de um ambiente. Eu lembro que eu trabalhava em parceria com uma arquiteta em Florianópolis. Ela sempre me chamava quando ela pegava um escritório para poder fazer o projeto de interior. Porque escritório você tem a área de recreação, né? Hoje é comum você ter lá até um videogame, um puff, as pessoas vão trabalhar de pantufa, enfim. Ficou um ambiente muito... As pessoas vão trabalhar de pantufa, enfim. Ficou um ambiente muito descontraído. Ao mesmo tempo, você tem uma sala de reunião, que as pessoas estão tomando decisões de projeto, fazendo o sprint, fazendo a rodada de gerenciamento de projeto, a rodada de negócio, né? Então ela me chegava, Marco, eu tenho esse ambiente. Aqui eu quero conforto e tranquilidade para o pessoal que vai jogar o videogame. Aqui eu quero privacidade total. Aqui eu quero só que o ruído não entre da rua. Então, assim, eu era a ferramenta para ela para poder fazer medição e adequação acústica para aquela necessidade que ela me apresentava. Uhum. Então, o mesmo instrumento que eu faço o laudo por ruído externo, eu fazia avaliação para projeto para ela, a 1052. Uhum. E hoje isso é uma tendência, né? Esses escritórios de plano aberto, onde a gente tem salas de playground junto das salas de trabalho, isso é uma tendência e precisa muito de projeto acústico nesses ambientes. E assim, o nosso mercado hoje está passando por uma fase bastante triste, né? O mercado do mundo em geral, por questão da pandemia. Mas eu lembro no ápice ali, ano de 2012, 2013, mais ou menos nessa faixa, a pessoa ia trabalhar, ela não gostou da empresa, ela virava as costas e ia embora para outra. Que não faltava vaga. Então, aquela empresa que não tratasse de ter um ambiente agradável, confortável, o funcionário não ficava. Não é a realidade de hoje, mas a gente vive numa economia de picos e vales. Vai voltar. Não tenho dúvidas que vai voltar. E nessa hora, aquela empresa que não for boa vai perder funcionário. É importante estar preparado, né? E clientes, inclusive, né? Eu lembro que eu estava no shopping Estação, em Curitiba. A hora que eu entrei dentro da papelaria, assim, o conforto acústico foi imenso, porque ela tinha um forro acústico. Então, controlou a reverberação e um controle acústico por absorção, você consegue reduzir em torno de 5, 6 dB. Então, era muito mais agradável dentro daquele ambiente. O que aconteceu? Eu fiquei muito mais tempo lá dentro daquele ambiente do que eu queria. Uhum. Exposto aos produtos. O que aconteceu? Eu acabei fazendo uma compra que eu não faria se lá tivesse ruim. Cara, eu já tive uma experiência parecida com essa, onde eu tava no corredor do shopping e eu tive uma sensação de conforto acústico, uma diferença, né? Quando eu saí do corredor e eu entrei numa loja, que foi uma coisa absurda. É o tipo de coisa onde tu prefere ficar na loja do que ir pro corredor e frequentar outras lojas. É quase o ponto de, não, eu vou sentar aqui, vou ficar por aqui mesmo. E acabou meu passeio no shopping. E um arquiteto com um brinquedinho desse que ele consegue verificar o ambiente que ele construiu, o ambiente que ele tem para poder adequar. Uhum. O investimento, eu te falo, foi R$ 150 isso daqui. Dá duas pizzas. Duas pizzas mais top e um aparelhinho desse. Marco, eu não posso fazer laudo, mas um engenheiro, um arquiteto, um técnico não vive só de básico. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver um canil com um brinquedinho desse, eu consigo ver que o cachorro late acima do nível. E para vir um projetista aí e melhorar aquele meu canil. Uhum. Isso é muito legal que um arquiteto, qualquer outro profissional, com, com uma ferramenta em mãos, uma ferramenta mais barata, a gente já consegue... Parece que Opa, caiu de novo. parou de novo. Mas o que mais que eu tenho para mostrar aqui? Instrumento. Quando a gente fala da 10151, é muito importante Parou mesmo a internet. a gente estar aplicando a avaliação da velocidade do vento. O porquê disso? Uma limitação de aplicação da norma é justamente a gente medir sem a condição de vento. Por quê? O vento ele pode gerar um ruído induzido
no microfone, e o vento pode gerar um ruído na natureza que não é advindo de uma fonte sonora de estudo, né? Por exemplo, ali o arrastar de folhas, o balançar de árvores. Opa, voltei. Voltou aí? Voltou. Então, eu não sei se tu estava falando outra coisa, mas o que eu estava dizendo era, com um equipamentozinho desse barato, um arquiteto, um designer de interiores, enfim, a gente já consegue tomar decisões muito importantes dentro de um projeto. Tipo, a gente consegue até tomar decisões de tipo, como eu vou fazer o meu layout dentro do escritório, para onde que eu tenho que colocar aquela equipe é um pouco mais barulhenta, eles fazem mais interações em grupo, então eles têm que ficar um pouco mais afastados dos programadores, por exemplo, precisam de mais silêncio. Ou então o sistema de som está muito alto, está trazendo desconforto. Isso são decisões básicas, né? E que um arquiteto com conhecimento de medições acústicas e com um aparelhozinho desse em mãos, ele já consegue fazer muita coisa. Isso você ensina no seu curso, né? Exatamente. Exatamente. É o princípio básico, né? A gente fazer algumas medições, pelo menos para ter uma avaliação um pouco mais técnica do local. Eu vejo que a resistência de muitas pessoas, até pelo desconhecimento, né? Às vezes ela não teve oportunidade de trabalhar com alguém, é colocar o investimento inicial como uma barreira de entrada para a pessoa começar, né? E, na Uhum. verdade, esse investimento inicial, igual você falou aí, pode ser financiado em várias parcelas. E fora essa oportunidade, uma pessoa que não tem a intenção de se dedicar integralmente ao assunto, ela pode fazer alocação, né? São vários os laboratórios que têm instrumento para alocação. Perfeito. Que é uma Então, para uma, modalidade que o pessoal está recorrendo cada vez mais, né? então, para uma demanda pontual, a pessoa pode fazer alocação. Por exemplo, tem 2 anos que eu não tenho carro mais. Eu tenho carro desde 2003. Não minto, 2000. 2000 eu ganhei meu primeiro carrinho. Minha mãe me deu quando eu formei. Então, eu fui com o carro até 2019, final de 2018, quando eu tive um acidente e o carro foi indenizado pelo seguro. O que eu quero dizer com isso? Eu estou há 2 anos alugando o carro. Financeiramente, saiu mais barato porque eu não uso o carro o tanto que eu tinha disponível. Eu tinha disponível o carro 24 horas, 7 dias por semana. Eventualmente, eu usava ele uma vez na semana, 2 vezes na semana. Eu estava Uhum. fazendo muita atividade de Uber, de táxi, de ônibus, ficando em casa, usando o carro mais um fim de semana. Então hoje eu alugar um carro, ele me é mais barato do que eu ter um carro. Da mesma forma, um profissional que não vai ter um uso frequente do sonômetro, ele pode alugar. Sim. Vai Justamente ser mais porque, vantajoso do que ter. com certeza, justamente porque o teu trabalho é 80% do tempo em casa, fazendo a avaliação das medições que você fez em campo e 20% em campo, né? Então realmente não faz sentido. Se tu passa mais tempo em casa do que em campo trabalhando, não faz sentido ter um carro para ir fazer essas medições. Porque para as pessoas que estão começando, eu posso dar um número assim bastante plausível. O tempo que a pessoa fica em campo fazendo a aquisição de informação, a aquisição do som, medindo o ruído, medindo a acústica, ele vai gastar de 2 a 10 vezes mais no escritório, analisando, interpretando e laudando esse sinal que ele mediu. Então ele Uhum. pode pensar na prática que no escritório ele fica pelo menos 2 vezes o tempo que ele ficou em campo. Eu acredito. É bem isso mesmo. Eu tô dando uma olhada aqui no tempo que eu acho que a nossa live vai acabar em 1 minuto ou um pouquinho menos, talvez. Então informa para o pessoal aí que a gente vai fazer live todo dia essa semana, que é para a gente criar a rotina de que a gente vai estar aqui conversando. Exatamente. Pessoal, todos. Se forem deixando, vão gerar tema de vídeo depois, tema de live. Exatamente.
Então, anotem aí na agenda todos os dias, às 18 horas, durante essa semana inteira, até sexta-feira. A gente vai falar de várias outras coisas. Amanhã a gente vai falar sobre medições, né? A quarta-feira a gente vai falar sobre ferramentas, principalmente para acústica de salas. Quinta-feira, ferramentas voltadas para o ruído ambiental. E sexta-feira a gente vai falar sobre o projeto, não é isso, Marco? Isso mesmo. Que a gente dá uma abordagem de forma geral, né? As Uhum, ferramentas de medição, como que a gente mede, como que a gente avalia e como que a gente projeta depois, né? exatamente. Até não só para o pessoal que já está na área, mas para o pessoal que está querendo entrar, em especial quem aí está cursando engenharia acústica, quem for de engenharia de segurança do trabalho, engenheiros civis, arquitetos, engenheiros ambientais, todo mundo. É bem interessante acompanhar essa série de lives que a gente está fazendo, porque bate justamente numa tecla de um mercado que vocês já atendem hoje, que vocês podem passar a atuar também, né? E o detalhe é assim, ó, a gente fala muito da paixão. Eu tenho um colega que tem um instrumento só para poder calibrar o home theater dele. Também pode. Nada Acontece. contra isso, né? Inclusive, o microfone medição ele faz um trabalho excelente nesse sentido. Você falou de microfone, você falou de celular. Você sabia que a Apple tem um microfone de um grande fabricante de instrumentos de medição? Ah, é? Quem é quem é o fabricante que faz os microfones da Apple? Quem faz o microfone do iPhone é a Breuer. Ah, é, cara, que legal. É claro, Que não, legal. não é um projeto para medição. O objetivo do microfone do alto do telefone é atender bem na faixa da voz. Ele não Claro, precisa claro. de uma sensibilidade perfeita a baixas frequências e a altas frequências que a gente não alcança com a voz, né? Uhum. Até porque esse é o uso do telefone, né? Não tem outro uso. É a questão do projeto, né? Eu não preciso usar um bicho desse, aonde um desse aqui me resolve, né? Acho que caímos, Marco. Pessoal, a live do Instagram terminou, a gente tentar um pouquinho aqui no YouTube. Fala de novo, eu não escutei, eu tô aqui aumentando o volume. Eu falei que a live do Instagram finalizou, mas a gente ainda está um pouquinho aqui no YouTube. É, ainda temos uns minutinhos, né? Deixa Isso. eu colocar o fone de ouvido. Opa, foi. Agradecendo a presença de todo mundo, né, que teve com a gente. A ideia é essa, né? A gente não quer nada sofisticado, vê se eu estou aqui no meu Sim, escritório. sim. Ali em cima está a minha máquina de fotografia. Aqui embaixo está uma caixa com aspiral para poder encadernar os laudos. Aqui tem a impressora. Aqui em cima tem uns refletor para poder fazer a iluminação dos vídeos, enfim. Nada de ficar enfeitando, enfim, para a gente trazer para dentro da nossa casa, né, para dentro do nosso escritório e fazer uma conversa bem íntima, né, bem de amigo, aquela dica que a gente só dá para amigo mesmo. Isso aí. Isso aí. E justamente nessas conversas que a gente consegue ter uma intimidade maior, né, com quem está querendo entrar na área, com quem está aí escutando um pouquinho do que a gente fala em plena terça-feira. Terça não, hoje é segunda, né? Eu já tô avançado aqui na semana. Mas é Cara, isso aí. eu comprei esse aqui semana retrasada. Eu fiz questão de ter um de entrada. Quando eu vou fazer um projeto para pra uma academia, eu não consigo limitar o nível sonoro de uma academia com um investimento básico em sonorização. Mas eu consigo com mais R$ 150 fazer com que o proprietário vá lá na rua e avalie o nível que não vai extrapolar o limite mais de uma tolerância, né? Uhum, perfeito. E com esse tipo de recurso é muito legal porque o próprio usuário ele consegue passar a regular o próprio uso do ambiente, né? Porque uma coisa Sim. que pouca gente sabe é que a gente faz um projeto acústico, mas a gente faz para ele atender uma certa tolerância, né? Ninguém faz um projeto acústico para que a gente coloque um sistema de som lá super alto dentro do ambiente e ninguém consiga escutar do lado de fora porque é um investimento impensável, né?
Então a gente faz para atender certos critérios. E se o usuário do ambiente ele não tem conhecimento desses limites, desses critérios de utilização do ambiente, ele acaba excedendo um pouco, né? E é importante que ele tenha essa ferramenta para conseguir fazer análises, nem que sejam superficiais. Ô Lucas, eu estava pensando duas coisas essa semana que passou. A pessoa que tem paixão, que gosta da acústica, ela gasta menos recurso financeiro para começar na acústica do que para arrumar um emprego, você acredita? Eu imagino. Eu lembro quando eu fui fazer a entrevista na Ford, eu fui convidado para participar do grupo de NVH do campo de provas em Tatuí. Eu morava em Belo Horizonte, eu tive que viajar até Campinas, de Campinas eu peguei um ônibus, acho que foi um ônibus até Tatuí, cheguei em Tatuí na rodoviária, peguei um táxi para ir até na Ford, e depois o caminho de volta. Táxi até a rodoviária, o ônibus até Campinas e voo até Belo Horizonte. Numa brincadeira dessa para fazer uma entrevista, e normalmente o candidato vai por conta própria, ele investe R$ 500 numa entrevista. Uhum. Ele investe R$ 500. Se tiver que pegar um hotel, pensando em um hotel aí, R$ 100, um hotel muito barato. Foi de ônibus, 100 para ir, 100 para voltar, 200, 300. Mais o táxi você gasta mais uns 150. Eu dei 450, os R$ 500 que eu falei. Com R$ 500, você já faz um site. Pode atender de forma pessoa física no início. O instrumento você aluga e vai investir só em cima de um projeto, ou seja, o projeto já custeia o seu instrumento. Uhum. Perfeito. E quem faz concurso, quem que vai fazer um cursinho hoje, você não vai gastar menos do que uns 5 mil. Uns 5 mil você já faz 10 locação de instrumento, cada locação, projetinho aí de 2 mil barato, então você já fatura R$ 10.000 com dinheiro que você gastaria para fazer um concurso, não necessariamente passar, né? Ainda tem a chance de não passar, né? E tá fazendo um investimento em um trabalho tradicional, em um concurso público, né? Que é uma coisa que a gente nem sabe se vai gostar da atividade. Então, cara, eu comecei na acústica porque eu sou apaixonado por isso. Na verdade, eu não mudei de curso porque eu me encontrei dentro da acústica. Eu não contei essa história, né? Ou contei, nem lembro. Mas enfim, porque a acústica ela traz uma satisfação pessoal, né? As pessoas têm uma ligação de alguma forma com a acústica. No rock and roll, no sertanejo, no jazz, no silêncio, na meditação. Uhum. Todo mundo de alguma forma gosta da acústica. Com certeza. Eu estava olhando aqui, eu estou me aventurando agora no instrumento, né? Eu comprei para mim um violão e arrumei uma viola. Então estou me aventurando nesse cenário. Conversando com o cara, ele me falou que tem violão de R$ 30.000. Eu não acreditei nisso. Tem. Assim, tem violão de 200 e tem o de 30 mil, e tem gente que quer comprar o de 30, então existe uma diferença, né? Tem violão de R$ 100.000. 100 mil? Tem. Caramba! E o cara consegue perceber a diferença e paga por isso. Uhum. É porque o cara passa tanto tempo tocando o instrumento que ele consegue perceber nuances que a gente não está acostumado a perceber, né? Então isso quer dizer que um projeto de acústica para ele é o mínimo que ele precisa. É o mínimo. E um cara desse é extremamente exigente no projeto. É, né? Que legal. Eu tenho pouco contato com esse pessoal da arte, do ambiente interno, porque apesar de eu ter começado nessa área, eu acabei migrando para a área industrial, até por causa da minha formação também como engenheiro mecânico. Eu fui supervisor de manutenção de uma grande empresa também. Uhum. Eu acabo tendo assim uma vocação, né, uma familiaridade muito grande com máquinas. Por exemplo, eu estou agora com um desafio de um projeto de 176 fontes sonoras para uma única indústria. Bastante coisa. E é bem legal.
Ô Lucas, muito legal essa sua iniciativa da gente fazer esse canal de debate, hein? Gostei. Cara, vamos levar isso pra frente, né? Vamos tornar isso um hábito, porque acho que o pessoal tá curtindo demais essa ideia. Então, vamos perguntar, para quem não conhece ainda, né? Existe o canal do Telegram, né? Que a gente está colocando bastante informação rica. E tem uma coisa. Eu já estou devendo 5 vídeos que eu vou começar a preparar essa semana para poder ensinar alguns detalhes da acústica, né? Que eu prometi que é um vídeo para cada 100 inscritos. Uhum. Nós estamos alcançando 500 inscritos já. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo que vai ficar no YouTube, né? Eu vou deixar na descrição dele o link para o canal do Telegram. Então, quem quiser participar depois, quem for do YouTube e estiver assistindo esse vídeo depois, clica lá no link da descrição que vai ter um link direto para o nosso canal do Telegram. Ô Lucas, e alguém lá na live do Instagram perguntou a respeito de um modelo da Laudo, que o pessoal desconhece, a pessoa está começando. Vamos fazer um modelinho para essa turma? O que você Bora? acha? Ajudar os colegas? A gente faz um modelinho e entrega para eles? Eu acho uma boa, hein? Vamos fazer, a gente debate aqui, deixa ele bem redondinho, bem fácil da turma interpretar. Aí a gente coloca lá no canal do Telegram. O que você acha? Eu acho show. Inclusive, a gente pode apresentar esse modelo na quinta-feira. A gente vai ter uma live só sobre ferramentas, né, de ruído ambiental. Fechou. Gostou da E ideia? gostei. Vamos fazer assim, ó, normalmente a gente entrega isso para os alunos. Vamos entregar para quem está prestigiando a gente no canal? A gente deixa lá no canal? É isso aí. A gente deixa exclusivo lá no canal e deixa pro pessoal usufruir, né? Então quem está dando o voto de confiança para a gente retribui, né? Show. Acho a ideia perfeita. Cara, assim, eu não venho de família rica, né? Minha família teve bastante dificuldade lá atrás. A gente passou por a história da família, né? Toda aquela família brasileira que começa bem na raiz do mercado. Uhum. E a gente, meus pais, eu, a gente sempre teve muita ajuda, né? Ajuda de pessoas com conselhos, ajuda de pessoas com recursos, né? Sim, E é a hora de eu retribuir isso também. Então, para as pessoas que quiserem colar na gente, vou me comprometer aqui a fazer uma mentoria e dar uma ajuda para aquelas pessoas que ainda não podem se inscrever nos nossos cursos, né? A gente dá uma mentoria para a pessoa dar um V0 e aí ela consegue fazer o nosso curso avançado, né? O que você acha? com certeza, eu concordo plenamente. Até porque hoje em dia é uma realidade até mais saliente, né? Muita gente está desempregada, muita gente está sem condições de, enfim, de ir para um próximo nível no mercado. Eu acho que esse é a retribuição que a gente pode dar para todo mundo que quer entrar na área, né? Então, assim, eu me comprometo, a gente está gerando conteúdo, a gente gerar ferramentas e a gente se dedicar para todo mundo conseguir trabalhar. E aquelas pessoas que tiverem a condição, né, elas vão acabar nos prestigiando e querendo aprender uma coisa mais avançada, né, que a gente possa se dedicar mais também, poder entregar um conteúdo mais avançado. Perfeito. Vamos fazer. Combinado? Fechado. É isso aí, meu amigo. Vamos fazer e para quem está aqui, deem uma olhada aí no nosso grupo do Telegram que vai ficar muito legal. Fechamos a live de hoje, então? Eu estou com umas ideias muito bacanas, só reforçando. Amanhã a gente vai falar de medição. Medições, exatamente. Eu vou contar o dia que o cachorro correu atrás de mim. Isso a escola não fala, não tá no livro do Beranek, não. Ah, essa é boa. Eu te contei que eu quase apanhei dos travestis? Não, também não. E pior que o pessoal vai cortar esse trechinho da live aqui e vai me sacanear, você vai ver. Mas eu fui fazer medição numa região e eu atrapalhei o movimento dos travestis, cara. E eles queriam me bater. Nossa Senhora. Isso acontece muito, né? De ir fazer uma medição e o pessoal não curtir, porque, enfim, que tá atrapalhando eles de alguma forma. E isso não tá no livro, hein? Isso não tá no livro. Tem que saber correr bem, então, para atuar nessa área. Sim. E tem uns detalhes interessantes. Quando você vai fazer medição em um local, você tem área alagada, você não tem como pisar, você vai ter que subir máquinas. Tem os detalhezinhos que
Só o campo que ensina pra gente. Legal, guarda essas histórias para amanhã, para a gente ter bastante assunto aí para conversar. Show de bola. Pessoal, quem já tiver curiosidade, amanhã a gente vai falar de medição. Já deixa aí nos comentários. Cara, eu sempre quis falar uma coisa, posso falar? Pode falar. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha. E não esqueça de acionar o sininho. Ah, falei, hein? YouTuber, quase YouTuber. Eu sempre quis falar isso. Mas, pessoal, deixa o seu comentário aí, que a gente direciona o assunto de manhã, porque vocês já apresentarem pra gente de vontade de aprender. É isso aí. Lucas, Fechou muito então. obrigado pelo convite em estar participando aqui com o Concepção Acústica. Eu acho que a sua iniciativa foi muito nobre. Essa ideia da gente disponibilizar conhecimento para os colegas foi muito interessante. O canal está começando, mas eu vejo que está crescendo, hein? Recebeu o Telegram, né? A gente começou com 0 Tá e tem crescendo 500 muito, quase. né? Tem 500. Cara, Vamos fazer um desafio? Oi, fala. A gente chegar no 1000, a gente dá um presente para a turma? Eu acho justo, eu acho justo. Se a gente chegar no 1000, a gente dá um presentinho para eles. Então vamos bolar um presente aqui. A gente depois bola como é que a gente sorteia também. Bacana. Cara, eu que tenho que agradecer aí por você estar disponibilizando esse tempo pra gente ter essa conversa e acho que o pessoal também deve estar agradecendo bastante porque é um prazer, né? É um prazer ter essa conversa, é um prazer ter essa conversa com um cara que é referência na área. Cara, eu agradeço aí a parte que me toca, né, modéstia aí. Mas vamos convidar os colegas também. A gente tem a Dani da Ciência Acústica, que é uma brilhantíssima arquiteta, né, na área de acústica. O professor Perfeito. Vitor Morté, da Universidade Federal. Tem um colega de Belo Horizonte que trabalha com áudio. O cara é fantástico. Ele tem cada coisa que vai deixar a gente de cabelo em pé a hora que começar a falar o que ele já fez. Vamos então botar essa galera pra falar. Ele briga comigo que eu falei que eu vou aprender a tocar pisadinha na viola. Ele queria me bater porque ele falou que ele era do rock and roll. A briga é bonita, né? Mas isso aí, obrigado pelo convite, obrigado pessoal por estar aqui com a gente. E é uma satisfação estar podendo compartilhar o que a gente vivenciou para poder ajudar na jornada de vocês. Não é fácil, mas é uma jornada muito gratificante. É isso aí. Marco, muito obrigado de novo e muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui no finalzinho desse vídeo. Não se esqueçam, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para vocês acessarem o nosso canal do Telegram. Participem lá, que tá muito legal o canal. Isso aí, vou Grande fechar, abraço. vou fechar a nossa transmissão. Valeu, galera. Valeu. Transmissão encerrada.